Descubra como Santa Rita age em casos impossíveis e abre caminhos onde não há saída. Hoje você descobrirá algo que a maioria das pessoas nunca ouviu. Algo que pode mudar completamente a forma como você entende os momentos em que tudo parece perdido. Este vídeo revelará como Santa Rita age nos bastidores de causas que já ultrapassaram o limite humano. E por que sinais invisíveis começam a surgir exatamente quando a esperança parece morta. Você entenderá um princípio espiritual que se manifesta somente em situações extremas, o mesmo princípio que moldou milagres documentados ao longo dos séculos e que continua ativo na vida de quem se entrega totalmente. Ao longo deste vídeo, você será conduzida pela jornada que transforma derrotas aparentes em caminhos inesperados. E ao final, você ouvirá uma oração construída de maneira estratégica, com intenção espiritual específica para tocar o ponto exato que hoje está pesado no seu coração. Tudo começa com uma pergunta simples e ao mesmo tempo decisiva. Por que alguns pedidos parecem ignorados até o último instante? A resposta envolve um mecanismo espiritual que poucos conhecem, e é neste ponto que Santa Rita começa a agir. Quando tudo está fechado, quando nenhuma solução faz sentido, quando as portas se transformam em paredes, é aí que um movimento silencioso começa a trabalhar por trás da realidade. Nesse exato processo, vidas já foram transformadas de maneiras que até hoje a história não consegue explicar com lógica humana. O código secreto da intercessão de Santa Rita começa a se revelar quando a vida atinge o ponto em que nenhum esforço humano é capaz de alterar o desfecho. Esse código não é visível aos olhos comuns porque ele não se manifesta de forma espetacular. A intervenção dela opera em uma ordem silenciosa, movendo-se por caminhos que só mais tarde se mostram como peças essenciais de um destino que estava sendo construído no invisível. Santa Rita não responde ao desespero impulsivo. Ela responde à sinceridade profunda. Aquela sinceridade que nasce quando a pessoa já tentou tudo e finalmente percebe que não possui mais controle sobre nada. É nessa rendição interior que sua intercessão encontra espaço para agir. A ação de Santa Rita segue uma lógica espiritual que transcende qualquer compreensão imediata. Sua intervenção não atua como um milagre instantâneo que rompe a realidade de forma abrupta. Atua como uma reorganização direta da história, mexendo em elementos que antes pareciam anexados ao fracasso. Quando a alma chega ao limite, um movimento sutil é desencadeado. Ele pode surgir como uma ideia inesperada, uma mudança interna repentina, um encontro improvável, ou até mesmo uma sensação de paz que não combina com o caos ao redor. Esses sinais são discretos porque não pretendem chamar atenção. Pretendem guiar. A força da intercessão de Santa Rita está em sua capacidade de transformar impossibilidades em portas de passagem. Nada nela é aleatório. Cada impossibilidade é tratada como matéria-prima para uma reconstrução. Ela não desfaz o que aconteceu, mas redireciona o significado do acontecido. A vida de Santa Rita revela que toda dor pode se tornar elo entre a fragilidade humana e a providência divina. É por isso que, quando alguém recorre a ela, não está pedindo apenas uma solução. Está acionando uma força espiritual capaz de reorganizar o impossível. O impossível não começa a se mover quando a solução aparece. Ele começa quando tudo desmorona. Esse é o ponto que a maioria não percebe. O momento mais escuro não é o final, mas o início da intervenção espiritual. Quando a realidade fecha todas as portas, algo se desloca no invisível, porque é justamente no limite humano que Santa Rita começa a agir. Nada muda no exterior, mas algo se altera no coração da pessoa. Uma resistência se quebra, e a alma cria espaço para o extraordinário trabalhar. Os primeiros sinais desse movimento não costumam ser reconhecidos como sinais. Eles aparecem em pequenos desvios de rota, um pensamento inesperado, uma oportunidade discreta, uma conversa que reacende coragem, um encontro improvável que muda tudo. Esses elementos não parecem milagres, parecem coincidências. Mas dentro da lógica espiritual, coincidências são respostas que só entendemos com o tempo.
O impossível se move com precisão. Não age para impressionar, mas para conduzir. Santa Rita reorganiza tudo a partir de dentro, ajustando detalhes que formam um caminho novo. Muitas vezes a pessoa acredita que tudo piorou, porque a vida antiga começa a se desfazer. Esse desmonte causa medo, mas é parte da construção do novo. As estruturas antigas que bloqueavam a vida começam a ruir para que a estrada verdadeira apareça. Quando a primeira porta se abre, parece um milagre repentino. Mas o milagre já estava em movimento muito antes de ser percebido. As causas impossíveis não respondem à fé comum, aquela fé confortável que existe enquanto tudo parece sob controle. Elas se movem através de uma fé que nasce quando não há garantias, quando todas as tentativas falham e a pessoa encara a própria limitação. É nesse terreno árido que Santa Rita atua com mais força. A fé que ela ativa não é construída sobre expectativa, mas sobre entrega. Essa fé não pede sinais. Ela acredita porque sabe, no fundo da alma, que existe algo maior trabalhando no invisível. Esse tipo de fé se manifesta quando a pessoa entende que segurar o controle só prolonga o sofrimento. A alma, cansada de lutar contra o impossível, abandona a necessidade de resolver tudo sozinha. Esse abandono não é desistência, é transformação. Esse movimento interior abre espaço para que a intervenção divina possa agir sem resistência emocional. Enquanto a mente tenta prever caminhos, a fé de entrega permite que o caminho verdadeiro se revele. Santa Rita atua exatamente nesse ponto. Quando a pessoa libera o peso que estava segurando, o impossível encontra passagem. A fé profunda não exige resultados imediatos porque entende que o tempo espiritual não segue a urgência humana. Essa fé não tenta forçar o desfecho, mas se alinha a ele. Quando o coração passa da ansiedade para a confiança, algo começa a se mover com uma precisão que nenhuma ação humana alcança. A pessoa percebe que não está mais sozinha. Ela sente que a história está sendo guiada por mãos que sabem onde tocar. A cruz que Santa Rita carregou não foi apenas uma marca física, mas a revelação de um princípio espiritual capaz de transformar histórias. A pequena ferida surgiu durante a contemplação da paixão de Cristo e se tornou ponte entre dor e propósito. Santa Rita compreendeu que certas feridas não aparecem para punir, mas para abrir um canal entre a fraqueza humana e a força divina. Essa compreensão moldou toda a sua vida e molda, até hoje, a forma como intervém nos casos impossíveis. A cruz na testa não era símbolo de derrota, mas selo de missão. Sempre que alguém enfrenta uma dor que supera sua capacidade, Santa Rita se aproxima desse território com compaixão, porque conhece o peso do sofrimento profundo. Ela sabe como caminhar por dentro da dor e reorganizar aquilo que parecia um destino irreversível. A transformação que ela opera não é superficial. Ela muda o interior da pessoa antes de mudar o exterior. E essa mudança sustenta o milagre. A ferida que parecia insuportável se torna ponto de virada. A história que parecia condenada ganha nova direção. A vida que estava em colapso começa a respirar. Santa Rita transforma a dor em força espiritual e a utiliza como chave de libertação. Quando a vida parece completamente fechada, a mente acredita que não há saída. Mas nesse cenário, Santa Rita inicia sua ação no invisível. O primeiro movimento nunca aparece no exterior. Ele começa no território onde o milagre se forma. O invisível é o berço da transformação. Antes que qualquer porta se abra, Santa Rita já está reorganizando a história em silêncio. Ela desfaz estruturas internas que impediam o avanço. Muitas vezes, a vida começa a desmontar situações antigas para criar espaço para um novo caminho. Esse desmonte assusta, porque dá a impressão de que tudo está piorando. Mas é esse processo que prepara o terreno para a mudança verdadeira. O que era rotineiro se rompe. O que parecia seguro se dissolve. O que parecia certo deixa de existir. Cada ruptura abre espaço para o milagre. Santa Rita não substitui um caminho antigo por outro parecido. Ela cria um que antes não existia. Com o tempo, surgem os primeiros indícios.
Uma conversa inesperada, um contato que retorna, um obstáculo que perde força, uma oportunidade que brota onde não havia nada. Nada surge como um milagre teatral. Tudo aparece como um alinhamento perfeito entre o que a pessoa está pronta para viver e o que Deus deseja realizar. Santa Rita move as peças com lógica divina. Quando a porta se abre, o impossível revela que estava sendo construído desde o início. Os testemunhos ligados a Santa Rita seguem o mesmo padrão. A mudança chega quando tudo parecia tarde demais. São histórias vindas de cenários esgotados, onde não havia mais nenhuma solução humana possível, mas onde a graça se manifestou com precisão absoluta. Essas histórias não são exageros. São relatos reais de pessoas que enfrentaram derrotas definitivas, diagnósticos irreversíveis, portas fechadas por anos, decisões injustas, perdas inesperadas. Ainda assim, algo maior se moveu e reorganizou tudo de forma inesperada. O mais impressionante é como cada detalhe se encaixa na vida da pessoa com perfeição. Nada acontece antes ou depois do momento certo. O reencontro, a notícia, a resposta, a mudança de rumo, tudo surge exatamente quando a alma precisa. Santa Rita age sem espetáculo, mas com eficácia. Esses testemunhos mostram que Santa Rita não intervém para impressionar, mas para restaurar. Ela devolve o que foi perdido, cura o que foi quebrado, reconstrói o que parecia destruído, e faz isso com uma precisão que desmonta qualquer interpretação lógica. Muitos relatam que sentiram uma paz profunda antes do milagre acontecer, como se algo dentro deles tivesse sido avisado. Essa paz é o anúncio silencioso da intervenção. Quando o resultado chega, o coração reconhece que não foi acaso, não foi sorte, foi direção divina. A entrega total é o momento em que o milagre deixa de ser desejo e se torna movimento real. Quando a pessoa percebe que já tentou tudo, entende que continuar lutando sozinha só aprofunda a dor. É nesse instante que o coração se abre para a intervenção divina. A entrega não é desistência, mas renúncia ao controle que estava bloqueando a solução. É quando o ser humano solta o peso que Santa Rita encontra espaço para agir. Esse ritual interior é simples, mas exige verdade absoluta. Pode acontecer em silêncio, em oração ou em um pensamento honesto. O essencial é que a alma reconheça sua limitação sem resistência. Quando a pessoa deixa de exigir o resultado que quer e passa a aceitar o resultado que é necessário, uma chave espiritual se ativa. A ansiedade perde força, o medo diminui e a confiança começa a se instalar. Esse estado interior é o terreno onde a intercessão de Santa Rita opera com mais intensidade. Ela não age quando o coração está tenso. Ela age quando o coração se rende. A entrega dissolve a barreira emocional que impedia a graça de fluir e abre caminho para a mudança. A partir desse momento, o processo de transformação se acelera. Não porque a realidade obedece ao pedido humano, mas porque a alma finalmente se alinhou com o que precisa acontecer. Muitas pessoas relatam que antes da mudança externa, sentiram uma paz profunda. Essa paz é o primeiro sinal de que Santa Rita entrou na história. Ela move detalhes com precisão, ajusta caminhos, cria encontros e desfaz obstáculos. A pessoa só compreende mais tarde o quanto tudo estava sendo preparado no invisível. A oração final poderosa é o ponto culminante de toda a jornada. Ela não é apenas uma sequência de palavras, mas a chave que se encaixa no espaço que o coração abriu ao longo do processo. Cada frase alcança a profundidade onde o medo, a dor e a dúvida se escondem. A força dessa oração não depende da voz que a pronuncia, mas da disposição interior de quem a recebe. Quando a pessoa escuta em estado de entrega, algo dentro dela se realinha. O coração encontra direção, após períodos de incerteza e turbulência emocional. A oração cria uma vibração espiritual capaz de desfazer camadas de tensão acumulada. Ela abre espaço para que a intervenção divina encontre passagem. A pessoa percebe que não está apenas ouvindo. Ela está sentindo cada palavra como se fosse escrita para sua própria vida. A oração estabiliza o coração,
fortalece a fé e renova a capacidade de esperar com confiança. Mesmo que nada ao redor tenha mudado ainda, a alma sente que algo mudou por dentro. Essa mudança interior é o prenúncio do milagre que se aproximará no tempo certo. A oração final não encerra o processo, ela abre a porta. Depois dela, Santa Rita continua conduzindo a história, movendo passos que a pessoa só compreenderá quando o impossível tomar forma diante de seus olhos. A oração é o início da manifestação. O encerramento com a semente espiritual não serve apenas para concluir a mensagem. Ele marca o coração com algo que continuará atuando silenciosamente muito depois do vídeo terminar. Esse momento final consolida tudo o que foi vivido e planta uma convicção que independe do que acontece ao redor. Essa semente é a certeza íntima de que o impossível já começou a ser transformado, mesmo que os olhos ainda não vejam nada. O encerramento estabiliza o coração, fortalece a fé e garante que a pessoa carregue consigo a sensação de que algo maior já está em movimento. A semente espiritual é plantada através de uma frase que serve como lembrete permanente. Essa frase funciona como âncora, mantendo a pessoa conectada com a intervenção de Santa Rita, mesmo nos dias em que o desânimo tenta retornar. Um simples pensamento reacende a esperança. Essa frase atinge o centro do coração, porque é ali que a transformação é sustentada. Quando a pessoa a escuta, sente uma confirmação interior, como se algo fosse reorganizado em silêncio. Essa confirmação mostra que a semente começou a germinar dentro dela. A força desse encerramento está na capacidade de gerar continuidade. Mesmo quando a mente duvida, o coração lembra. Mesmo quando a situação parece parada, a alma reconhece o movimento invisível trabalhando. Santa Rita não age para impressionar, mas para transformar. Quem recebe essa semente sente que o processo não termina ali. Ele continua no interior da pessoa, movendo passos, alinhando circunstâncias e preparando o terreno para o milagre. A semente espiritual é o início de uma nova direção que conduz ao impossível sendo transformado. A partir desse ponto, a história já não caminha pela força humana, mas pela certeza de que Santa Rita entrou no caminho e iniciou a transformação que ninguém mais poderia realizar. Essa certeza se torna a luz que acompanha a pessoa enquanto o milagre toma forma.